Bom, pessoal, enquanto a gente vai esperando aqui o resto do pessoal entrar, só para explicar alguns conceitos que eu vou estar conversando com vocês, tá? A ideia é basicamente hoje, vocês devem ter acessado a aula 2 e a aula 3 já, né? Na verdade, eu já tinha deixado aqui o material da aula 2 com conceitos básicos sobre motores CC e deixei para hoje, vocês também devem ter visto já provavelmente a aula a respeito aqui do controle do motor CC, mas eu deixei hoje para montar com vocês aqui um exemplo no Tinkercad, tá? E mostrar a ponte H funcionando propriamente dito, tá? E quais são as características que a gente teria em relação a ela, ok? Então, como eu vou partir direto da ponte H, gente, vou considerar que vocês já abordaram ali os conceitos básicos relativos a motores CC, tá? E também lembrando que a gente não vai estar falando aqui de uma forma profunda sobre o funcionamento de motores CC, tá? Nem é profundo o material que eu deixei para vocês. O que eu fiz ali, basicamente, foi só deixar um material bem básico, bem inicial para vocês a respeito de motores CC, tá? Com o objetivo único de vocês terem, assim, noções bem básicas que permitissem a gente continuar o trabalho aqui. Lembro vocês, de novo, que a gente está numa disciplina de microcontrolados, então meu objetivo realmente não é a operação em si do motor CC, e meu objetivo não é também os circuitos em si que vão fazer o acionamento do motor, tá? Nosso objetivo reside no aspecto de controle do motor CC, na lógica microcontrolada para a gente fazer o controle e determinar como esse motor deve operar, tá? Mas ainda assim, como ponte H provavelmente é um conceito que talvez vocês não tenham visto ainda, eu vou comentar rapidamente a ideia dela, tá? Não é nada de outro mundo, ok? E depois a gente vai, por exemplo, aí eu explico lá quais são as características do motor CC que a gente vai procurar abordar, tá? Ao longo desse ano, a gente vai essencialmente trabalhar com 3 motores distintos, tá? O motor CC, o servomotor, tá? Só deixa eu autorizar o pessoal aqui. O motor CC, o servomotor, tá? E o motor de passo. Desses 3, como eu tinha comentado com vocês, eu consigo fazer em ambiente simulado o motor CC e o servomotor, mas a gente não tem o motor de passo para mostrar, tá? Eu posso mostrar a lógica de controle para vocês no Tinkercad, e uma vez que eu mostro para vocês a lógica de controle no Tinkercad, o restante vai ser simplesmente uma questão de fazer um padrão de acionamento das bobinas do motor de passo, tá? Então, eu consigo fazer no Tinkercad a lógica e mostrar aqui no protoboard para vocês, filmando ali o protoboard, o que aconteceria com o motor físico. Espero que até lá a gente já tenha a oportunidade de ter algum dos laboratórios operacionais, tá? Não basta a pandemia, eu fiquei sabendo que os laboratórios ainda tiveram danos durante esse ano e pouco aí que a gente está parado, tá? Teve algum problema sério lá de infiltração no prédio. Então, temos mais algum pepino aí que eu não sei dizer para vocês ainda qual é o tamanho dele, tá? Mas espero, ainda assim, que eventualmente a gente consiga retornar para o laboratório, por exemplo, para o motor de passo, isso daí seria extremamente importante, tá? E motor de passo e servomotor é algo que provavelmente vocês teriam interesse em utilizar em determinadas situações, tá? Mas vamos começar com o motor CC. O motor CC já é uma coisa que vocês podem usar em determinados contextos, tá? Vocês viram ali uma revisão dos princípios básicos do motor CC, né? Basicamente, lembrando aqui muito rapidamente, tá? Mas bota rapidamente nisso, gente. O motor CC, ele é construído pelo quê? Pelo estator, né? Que é a parte externa ao rotor, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, como representado por esses fios. Eu não sei se eu tenho uma figura mais bonita, acho que não. Mas, em suma, o estator, que é essa parte externa aqui, tá? Fixa, perfeito. O rotor, que é a parte, obviamente, como já diz a palavra, que vai girar. O rotor a gente costuma chamar também de armadura. Tá aqui, ó, tá aqui na figura, né? De armadura do motor, tá? Nós vamos ter o anel comutador,
que é responsável por fazer a inversão da polaridade, né? Da tensão, a inversão do sentido da corrente, se vocês preferirem, de modo a manter o motor girando, tá? Não sei que disciplina vocês veem isso, não me lembro agora, tá? Mas basicamente para um motor funcionar, né? O motor é o que a gente chama de um dispositivo eletromecânico, né? Um dispositivo de conversão de energia também, né? Até que se vocês vão para uma engenharia, no futuro vocês vão ver isso como conversão de energia, tá? Ele tem um circuito que modela o comportamento dele, mas ele é eletromecânico, porque existem partes elétricas, existem partes mecânicas, obviamente, tá? E para que um motor gire, seja ele CC ou qualquer outro tipo de motor, existe a necessidade que o campo eletromagnético gire, forçando, fazendo, né, com que esse motor ao natural tenha um movimento de giro. É um experimento super simples de construir, tá? Um experimento quase que uma criança consegue montar esse tipo de motorzinho aqui, essa figurinha que dá para fazer em casa, tá? Praticamente, com pilhazinha, literalmente com fio duro ali de cobre dobrado, tu faz um motorzinho, tá? E o segredo está todo no anel comutador, que vai fazer a inversão do sentido da corrente, a inversão da polaridade, né? Fazendo com que o campo aqui no estator se inverta e, consequentemente, o motor gire, tá? Então, nós temos, de novo, o estator, a armadura, o rotor, o anel comutador, tá? E as escovas, ok? Eu vou abordar com vocês os motores CC mais tradicionais, que são os motores com escova, tá? Já existem os motores CC que a gente chama de motores brushless, tá? A gente não tem no Tinkercad, não temos em laboratório que eu me lembre de motores brushless, tá? O motor brushless já é uma lógica distinta de operação, tá? Da que é descrita aqui. Ele é um motor de corrente contínua, mas a comutação não é feita por um anel comutador, e sim feita de uma forma totalmente diferente, ok? De tal forma que a técnica de controle de um motor brushless é distinta do que a gente vai estar abordando aqui, que eu estou falando no motor CC convencional. Vocês devem ter lido lá o material que foi dado para vocês, né? Existem vários tipos de motores CC, não vamos entrar no mérito se é um motor de imã permanente ou não, tá? Isso não vem ao caso agora, tá? Não nos importa, de novo. Nós estamos preocupados com como nós vamos executar as ações de controle sobre o motor, tá? Então, é isso que eu quero abordar essencialmente com vocês, ok? Então, vocês vão ver que vou passar por isso daqui e vamos direto para a parte de acionamento, tá? Bom, basicamente, pessoal, a gente tem interesse, posso estar aqui falando o número errado, tá? Talvez, mas a gente tem interesse em 3 ações distintas de controle sobre o motor. A ação básica, né, é ligar e desligar o motor. Essa vocês já conseguiram fazer no ano passado, né? No ano passado, cá entre nós, em abril, tá? No ano letivo passado, no ano equivalente ao terceiro ano de vocês. Que era o quê, né? A gente conseguia ligar e desligar com uma chave transistorizada. Uma ação bastante simples. Então, a gente teria a primeira ação do motor, que é a ação liga e desliga. A segunda ação que a gente vai conseguir, eu estou fazendo 2 e não estou mostrando para vocês. A segunda ação que a gente vai conseguir executar com o motor CC é a ação de controle de sentido de rotação. Se ele vai estar rodando no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? E a terceira ação que nós vamos conseguir executar com o motor CC é a ação de controle da velocidade de rotação desse motor. Então, basicamente, o que eu quero fazer com vocês hoje é justamente abordar essas 3 ações distintas, tá? Como é que eu ligo e desligo o motor, como é que eu controlo o sentido de rotação do motor e como é que eu controlo a velocidade de operação, tá? Não tudo isso, tá? Mas 2 dessas ações a gente consegue controlar fazendo uso de uma ponte H. Basicamente, a gente consegue fazer a ação de ligar e desligar e de controle de sentido de rotação. O que basicamente é uma ponte H, tá? Uma ponte H, gente, é todo o circuito eletrônico que possua 4 chaves, tá? Ou que possua um par de chaves atuando em conjunto, tá? Então, na realidade, a minha intenção aqui é controlar a operação da chave S1 e S4 juntas e da chave S2 e S3 juntas, tá? Fazendo o controle dessas chaves, eu vou conseguir controlar a ação de ligar e desligar o motor, bem como a ação de sentido de rotação. E é super simples de entender, né, gente? Basicamente, a depender das chaves que eu vou ter um sentido de corrente circulando no meu motor, né, uma determinada polaridade sobre os terminais do meu motor, tá? E se eu
inverter as minhas chaves, ou seja, se eu abrir a S1 e a S4 e eu fechar a S2 e a S3, eu vou ter, obviamente, né, é bem evidente isso, eu vou ter uma inversão da polaridade e do sentido da corrente que a gente vai ter sobre o motor. Basta vocês fazerem um caminho aqui, né? Aqui, na verdade, ele está com... Esse daqui é uma representação de polaridade um pouquinho diferente, né? Mas vamos pensar em corrente aqui, né? Aqui a corrente está... É óbvio, né? Percorrendo, seguindo aqui o nosso cursor, que a corrente está seguindo num certo sentido, enquanto que a corrente aqui está seguindo no sentido justamente oposto, né? Ao anterior. É essa ação que a gente pretende, tá? Controlar qual é o sentido da corrente, consequentemente, a gente está controlando onde está o terminal positivo e o terminal negativo em relação aos terminais do motores, né? Onde é que está a tensão positiva e a tensão negativa em razão dos dois terminais que a gente tem acesso do motor, que são os terminais de alimentação, né? Que são esses terminais aqui. São esses terminais aqui que estão conectados nas escovas, tá? Sendo que o motor que a gente pode ter até nem necessariamente escova, pode ter uma forma construtiva ligeiramente diferente. Bom, mas vamos lá. Então, a ponte H, gente, é uma coisa extremamente simples, tá? São 4 chaves, tá? Ou pode ser um circuito montado com 2 chaves que funcione, né? Com a ação de fechamento controlada por uma chave, porém a ação ocorrendo em 2 posições diferentes, ou pelo menos virtualmente tendo essas 2 ações diferentes. Vocês vão ver isso depois, porque eu vou falar que a gente consegue fazer com 2 chaves também, tá? Só que aí depende de como é que o circuito é montado. Ok? Em suma, vamos pensar no caso mais simples. 4 chaves, tá? E como é que a gente monta chaves? Cara, do jeito que vocês quiserem. A gente pode montar essas chaves usando um transistor de junção bipolar, tá? A gente pode montar essa chave usando um transistor de efeito de campo, tá? Tem inúmeras maneiras que a gente pode fazer isso. Ou a gente pode usar um circuito integrado que faça isso, perfeito? Se a gente tivesse em laboratório, eu até costumava fazer em laboratório, uma montagem do pessoal com transistor de junção bipolar, também dá para fazer com MOSFET, é bem simples, tá? De transistor de junção bipolar, onde a gente fazia a montagem de uma ponte H simples, tá? Uma ponte H com limitação da tensão de operação, tá? Que a gente constrói com 2 transistores NPN e 2 transistores PNP, por exemplo, numa configuração simples, ou a gente consegue fazer com 6 transistores também, depende da configuração e do tipo de circuito, do tipo de ação da ponte H que vocês querem, tá? Só para dar um exemplo aqui, não tenho ali na lâmina, porque normalmente eu fazia isso em aula, como um laboratório, mas é uma coisa bastante simples, ó, já aparece aqui, ó. Isso daqui é o caso mais simples de uma ponte H. O circuito mais simples que vocês teriam para uma ponte H é um circuito similar a esse que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Como eu tinha falado, né? 2 transistores NPN, 2 transistores PNP, né? E as chaves correspondem exatamente àquilo que eu tinha mostrado na figura anterior, tá? Eu vou fechar a chave 1 e a chave 4 e vou manter abertas a chave 2 e a chave 3. Ou eu vou fechar a chave 3 e a chave 2 e vou manter abertas a chave 1 e a chave 4. A única coisa que eu não posso fazer é fechar simultaneamente a chave 1 e a chave 2, porque fecha curto, tá? Ou a chave 3 e a chave 4, porque eu fecho curto. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado na ponte H para não fechar as chaves do mesmo lado, senão vocês fecham um curto fonte terra, tá? Mas tem outros circuitos, tá, gente? Aí depende do que o cara tá fazendo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um mais bonitinho. Esse daqui é só com os diodos de roda livre, ó. O cara aí vai ficando mais complicado, né? Dependendo do que você quer fazer, ó. Aqui mostrando aqui o caso, aqui é com o MOSFET, né? Se vocês estão vendo, né? O MOSFET não precisa ter mudança do tipo de MOSFET, né? Pode ser o mesmo, porque para o MOSFET o sentido que a corrente está circulando é absolutamente indiferente, tá? Se é dreno, fonte, etc. Não quero nem saber, tá? Como é que se é dreno, fonte, dreno, dá exatamente na mesma, tá? Na maior parte dos casos, pelo menos. Então, vocês conseguiriam construir com 4 MOSFETs também, tá? Mas tem uns circuitinhos mais bonitos, a questão é eu achar só aqui para vocês agora. Eu não tenho aquele representado, senão eu botava bonito aqui para vocês. Ó, esse daqui talvez, deixa eu ver. Não, esse daqui ele só está fazendo acoplamento óptico. Eu teria que procurar aqui com mais calma, tá? Umas configurações mais bonitas. São configurações que tipicamente têm a preocupação
de garantir que se consiga trabalhar. Esse daqui já é um circuito mais complexo, ó, onde os transistores de efeito de campo estão sendo controlados por um transistor de junção bipolar. Em suma, tem inúmeros circuitos que vão construindo pontes H, né, gente? Isso daqui está muito mais para a parte de potência do que propriamente microcontrolados, tá? Então, eletrônica de potência, vocês estão tendo, né, ou tiveram ano passado? Não me lembro. Eu realmente não me lembro. Teve ano passado. É uma coisa para vocês conversarem com o professor de eletrônica de potência de vocês, tá? Porque é um circuito que a gente pode ver lá, ok? Não é um problema típico de microcontrolados, tá? Microcontrolados, de novo, a gente está preocupado em controlar isso daqui, propriamente dito, tá? Bom, então com a ponte H, a gente consegue fazer esse controle, né? Esse controle de sentido e de liga e desliga. Ainda resta a questão de controle de velocidade, tá? Então a pergunta é, como é que a gente vai fazer o controle da velocidade do motor? Controle de velocidade de um motor CC é um tópico bem amplo. Existem inúmeras formas de se manter a velocidade, de se controlar, melhor dizendo, a velocidade de um motor CC, fazendo o que a gente chama de a manutenção do torque do motor. O torque do motor é a força que ele tem de giro. Perfeito? Na verdade, a noção de força e torque tem justamente essa correlação, né? Força a gente está se preocupando muito mais com a questão linear, torque a gente está se preocupando com a questão de giro, tá? Só que essas diferentes maneiras, obviamente, exigem diferentes circuitos e formas de controle. Os motores CC que a gente tem disponíveis para a gente são motores bem simples, são quase que brinquedos praticamente, tá? Não são motores de porte maior, a gente não tem motor ali de meio CV, de 1 CV ali no laboratório, acho que não, pelo menos CC. Se tiver, eu acho que tem um, se eu não me engano, talvez tenha um de meio CV, tá? Que já seria uma potência um pouquinho mais respeitável, tá? Então a gente tem os motorzinhos pequenininhos. O que a gente tem acesso nesses motores menores é simplesmente aos condutores de alimentação, perfeito? Então, como é que a gente consegue fazer o controle da velocidade de um motor quando a gente tem acesso a praticamente nada desse motor, simplesmente a alimentação dele, tá? Eu consigo fazer o controle de velocidade nessa condição, fazendo a variação da tensão média sobre o motor, tá? Se vocês leram lá o material que eu deixei para vocês sobre o motor CC, vocês viram que a velocidade de rotação do motor, a velocidade de giro do motor, ela é diretamente proporcional à tensão, perfeito? Existe uma constante, existe a tensão que nos gera a velocidade. Consequentemente, se eu vario a tensão, eu vario a velocidade do meu motor, tá? Só que vocês têm que... É proporcional entre aspas, tá? Na verdade, ele não é realmente proporcional. Aquilo ali o cara deu uma forçadinha, tá? Porque existe, obviamente, uma tensão mínima para o motor vencer a inércia dele, tá? Abaixo dessa tensão ele fica parado, ele não tem torque suficiente para fazer o giro, perfeito? Ele não consegue nem iniciar o movimento. Então tem uma tensão mínima para que o motor consiga operar. E normalmente motores CC, eles têm uma faixa de tensão de operação aceitável, tá? Então, antes de vocês pegarem o motorzinho CC de vocês e quererem colocar, sei lá, 50 volts em cima do motor, tá? Preocupem-se em conhecer qual é o motor, saber as características do motor para saber qual é a faixa de tensão de operação dele, tá? Porque se vocês botarem 50 volts, vocês podem torrar esse cara. Maravilha? Hoje, em termos de motores CC, se alguém tiver interesse para algum projeto, depois fale comigo à parte, tá? Mas já dando a dica, tipicamente os motores mais porradas CC que a gente encontra aí no mercado são motores que inclusive são usados para competições, tá? De robôs, tá? São motores que são usados em ferramentas, tá? Então essas furadeiras a bateria, parafusadeiras, tá? Todas essas ferramentas da bateria, as mais, não as mais antigas, as que estão à venda ainda hoje, tá? Os modelos atuais para os passados, tá? Eles usavam motores CC e tem algumas que os motores CC são bem robustos, tá? Então, eu acho que o site, eu vou tentar mostrar aqui rapidamente, acho que é Robocore. É Robocore. Esses caras aqui, na verdade, essa empresa iniciou com um grupo, com um professor, acho que o professor até é sócio da empresa, tá?
mas com um grupo lá de pesquisa e trabalho que trabalhava justamente com a questão de competições de robótica, tá? E aí, uma das problemas dos caras eram os motores. Então, uma época, eles tinham os motorzinhos aqui à venda, só para dar uma noção para vocês, eles são caros, tá? Eles tinham os motores à venda que eram mais carinhos, tá? Eu não sei se vai aparecer aqui agora, né? Então, vocês têm motorzinhos bem simples, que nesse daqui, de 12 volts, né? A R$ 70, vocês têm o mesmo motor, se vocês forem pensar bem, né? Qual é a diferença, né? Pô, um é 12 volts, a velocidade é maior e é mais barato. Cara, tem um monte de diferença na construção, né? A gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Mas não são esses motores que eu estou procurando aqui para vocês, tá? Só para mostrar. Tem motores realmente robustos que são de ferramentas, tá? Ó, por exemplo, ó, motor da DeWalt, tá? Esse já é um motor mais porradão, ó. Motor para uso industrial. Então, são motores CC, só que é um motor CC de R$ 200, tá? E ainda não é um grande motor, é um motor compacto, que é usado para ferramenta. Aí vocês vão me dizer, é forte? É óbvio, né? Isso daqui tá usado numa furadeira, cara. Perfeito? Uma parafusadeira numa furadeira. Óbvio que a furadeira tem caixa de redução, mas ainda assim esse é um motor já bem porradão, tá? Deve ter as características aqui dele, ó. Olha as correntes que esse cara puxa. Ele opera 18 volts, mas olha até a máxima corrente que ele trabalha aqui. Vocês conseguem enxergar aí? A gente não está falando de uma corrente pequena, concordo comigo que 150 amperes, a gente está falando de uma senhora corrente, né? Então vocês veem a potência que esses caras aqui são capazes de desenvolver, tá? E aí tem, né, gente? Aí, ó, eles já recomendam caixa de redução. Aí vocês vão ver, poxa, abriu aqui, deixa eu ver se abre aqui no browser. Com sorte abre no browser aqui. Já tem o datasheet do motor, provavelmente, com os dados dele, tá? Pô, não tá abrindo, só de sacanagem com a gente, tá? Mas, em suma, vocês encontram aqui motores mais porradões, né? Que nem esse daqui. Então, motores CC, que vocês têm aí inúmeras características distintas, tá? E esse é um motor que já trabalha 12 amperes também. O senhor motor, ó, motor de 280 watts. 280 watts, daqui tá 1/3 de CV. Alguém ia perguntar alguma coisa? Abriram o microfone aí? Então, foi só impressão minha. Em suma, um motor aqui que deve ter um pouquinho mais de 1/3 de CV, tá? Um CV é 700 watts. Tá? 1/3 de CV aproximadamente, tá? Um motor de 5 quilos. E esse motorzinho já a gente poderia brincar em laboratório, tá? Já teria provavelmente outros acessos. Tem acesso à escova, ó, vocês estão vendo aqui que tá aqui a escova, tá? A gente consegue fazer outras coisas com um motor desse tipo, tá? Não temos esse motor ainda. Se tudo der certo, um dia chega, tá? Porque eu já pedi a compra desses caras, é só conseguir, tá? E ó, tem datasheet dele, datasheet técnico, tá? E assim por diante. Em suma, só para mostrar para vocês que temos motores e motores, tá? Então, o controle da velocidade que a gente vai conseguir fazer, em suma, é fazendo o controle da tensão média. Para fazer o controle da tensão média, no Arduino, a gente vai usar uma função do microcontrolador, que é a função conhecida como PWM, tá? Então, eu vou pular aqui a parte da ponte H e ir lá para o final, só para comentar sobre a questão do PWM, tá? Basicamente, gente, PWM é uma forma de modulação digital, acho que vocês não chegaram a ver isso com o Cláudio no ano passado, tá? E sendo uma modulação digital, eu coloco aqui para vocês que o PWM não é uma conversão digital para analógico, vou repetir, tá? Não é. Vocês já vão entender por quê, tá? Porque no mundo Arduino, os caras escolheram um nome horrível para a saída do PWM, que eles usam a nomenclatura, por isso que eu fico falando aí, mas PWM não é analógico, tá? Porque vocês vão ver que ele vai falar aqui o analog write, tá? Que é o nome do comando. Então, eles usaram esse nome horrível, né? Escrita analógica, não tem nada de analógico, tá? Então, voltando ali, para explicar o tal do PWM. PWM, gente, nada mais é do que uma onda quadrada, perfeito? Deixa eu ver aqui, ó. PWM nada mais é do que uma onda quadrada, onde a gente controla qual é a duração dessa onda em nível alto, qual é a duração dessa onda em nível baixo, perfeito? Não somente isso, tá? Se eu for ser
completo na descrição do PWM dos Atmega, eu consigo controlar o Duty Cycle, ou seja, a duração do nível alto e a duração do nível baixo, e eu consigo controlar a frequência da onda também, tá? Usando o Arduino padrão que a gente usa, eu só consigo controlar o Duty Cycle, tá? O Duty Cycle é justamente a relação de tempo em que eu estou em nível alto em razão do tempo que eu estou em nível baixo, tá? Ele não controla de forma percentual, eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Vocês concordam comigo, gente, que isso daqui é uma saída digital? É uma saída que assume apenas dois valores. Ou assume o valor 0, ou assume o valor 1, tá? Que é o valor de 0 correspondendo a 0 volts ou a 5 volts, tá? Como é que a gente faz para gerar uma tensão média usando essa característica? Justamente pelo fato que, pela relação de tempo que eu estou em nível alto, que eu estou em 5 volts, em razão do tempo que eu estou em 0 volts, eu vou ter uma tensão média. A média da tensão ao longo do tempo vai ser uma determinada média. Por exemplo, nesse caso aqui que eu estou apresentando com 75% de ciclo de trabalho, tá? Eu tenho uma média de tensão nesse caso de 3,75 volts. Mas se eu reconfigurar o meu PWM para na maior parte do tempo ele estar no nível baixo e pouca parte do tempo ele está em nível alto, ou seja, um ciclo de trabalho, um Duty Cycle, tá, de 15%, eu já vou ter uma tensão média de 0,75 volts. Então, vocês notem que, dessa maneira, o Arduino me dá um mecanismo que permite que eu controle, a grosso modo, por um chaveamento que eu estou realizando aqui, na realidade, da minha saída, né? Eu estou chaveando, hora ela está em 0, hora ela está em 1, hora ela está em 0, hora ela está em 1. Por esse chaveamento, eu consigo, então, controlar a tensão média presente sobre o motor, perfeito? E é justamente esse efeito que a gente vai usar para fazer a terceira ação de controle, que é a ação de estar controlando, então, a velocidade do meu motor, tá? Minha câmera não para de, sei lá o que houve hoje na configuração do computador, aqui não para de mexer no brilho, né? Em suma, isso é o tal do Duty Cycle, tá? No caso do Arduino Uno e no Arduino Mega, o Duty Cycle tem uma resolução de 8 bits, o PWM tem uma resolução de configuração de 8 bits, o que permite eu configurar até 256 níveis de operação, né? Eu teria o nível 0, que corresponderia a Duty Cycle 0, né? Ou seja, sempre em nível baixo. Eu teria o nível 255, que corresponderia ao PWM sempre em nível alto, sempre em 5 volts. E aí eu tenho as gradações que eu posso determinar em razão do meu objetivo de controle, tá? E aí eu tenho diferentes pinos, né? No Arduino Uno eu tenho os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá? Vocês estão notando os pinos aqui no Arduino Uno, que tem o símbolo TIL aqui do lado? Todos os pinos no Uno que tem esse sinalzinho TIL aqui do lado, são os pinos que tem PWM suportados, tá? Ok? Basicamente por isso que eles botaram essa simbologia. No Mega a gente tem uma quantidade maior de pinos, que eu não sei se eu vou falar aqui, tá? Não posso ter me esquecido de botar, mas eu comento isso quando a gente pegar o Mega para trabalhar. Mega sempre vai ter mais pinos para trabalho, tá, pessoal? Eu devo ter aqui, sim, a relação. O comando que a gente usa do Arduino para fazer a configuração do PWM é esse comando chamado analog write, tá? Que basicamente eu vou dizer qual é o pino, que tem que ser um pino que suporte a ação PWM, tá? E qual é o valor que eu quero. Maravilha? Depois eu comento aqui rapidamente como é que funciona isso no Atmega. Eu não vou abordar o PWM no nível do Atmega ainda, tá? Se der tempo eu falo isso com vocês, porque envolve os temporizadores, tá? Eu ainda não falei dos temporizadores, logo não tem como eu falar do PWM. Ok? Então isso daí vai controlar qual é o Duty Cycle, né? Qual é a relação entre nível alto e nível baixo, e consequentemente qual é a tensão média presente na minha saída. Então tá aqui do Arduino Mega, ó. Pinos 2 a 13, todos eles, tá? E 44 a 46 são suportados. Isso daqui, gente, quando eu falo desses pinos aqui, vocês têm que lembrar que eu estou falando do ponto de vista de Arduino, eu não estou falando do ponto de vista de microcontrolador, que é um pouquinho diferente, tá? Então, basicamente, usando esse chaveamento propiciado pelo PWM, eu vou conseguir, então, fazer esse controle. Maravilha? Deixa eu só falar rapidamente aqui da ponte H que a gente vai usar.
e da alternativa que a gente teria, tá? Mas antes disso, por gentileza, antes disso eu não sei se eu tô com ele aberto, não, eu tô com o do SP, só um segundinho. Eu tenho que abrir do Atmega. Só para mostrar para vocês onde é que está a ação PWM. Tá? Ok. Eu não vou entrar aqui, não vou discutir isso tudo com vocês, tá, gente? Deixa eu ver só se ele tem aqui para mostrar para vocês. Bom, ok. Lá no... Meu Deus, é tanta coisa que eles comentam, né? Aqui, ó. No Arduino Mega, eu ainda não acabei de escrever isso, um material para vocês, como eu tinha comentado. Eu vou falar, mas ainda não cheguei lá, tá? No Atmega 2560, o PWM é configurado justamente, gente, através dos temporizadores, contadores, tá? Que servem para inúmeras coisas. Por exemplo, a função milis que vocês usam, tá? O delay, função milis e outras funções das bibliotecas Arduino, elas estão utilizando por baixo dos panos um dos timers, tá? Por isso que nem todos os pinos ali no Arduino Mega, no Arduino Uno, tu pode usar, tá? Eles se restringiram para aqueles números porque tem determinados timers que eles já usam internamente, tá? Mas vocês estão vendo que nesse caso aqui, né, a gente tem aqui a ação do PWM sendo justamente configurada pelo temporizador, tá? Então, na verdade, o temporizador tem a ver com o PWM, ok? É só isso, era só um comentário rápido. Buenas, vamos lá. Tanta coisa que eu tô aberto aqui. Ok, tá? PWM serve para inúmeras outras coisas, tá, gente? Então, PWM também na área de eletrônica de potência é uma coisa bastante importante, tá? Que serve, por exemplo, para fazer inversor de frequência, entre outras coisas. O PWM original, na verdade, ele é um sistema de modulação, tá? Que nem vocês estudaram, modulação AM, FM, né? O PWM é uma modulação, só que é uma modulação digital. Antes de eu continuar aí, que eu me esqueça, deixa eu colocar aqui o formulário da presença aqui já vocês irem assinando as presenças. Só deixa eu ver se eu peguei o link certo. Tá? Dia de hoje, tá? Aí. Por favor, não se esqueçam de preencher. Se bem que se não preencherem, é só acessar lá o conteúdo depois, como vocês já sabem. Maravilha, voltando ali então a nossa... gente, no nosso caso aqui, ainda mais com o Tinkercad, tá? A gente vai usar uma ponte H, só que na forma de circuito integrado, ok? Então, a gente vai usar uma ponte H que se chama L293D, tá? Que é uma ponte H que existe dentro do Tinkercad. No Tinkercad, a gente também conseguiria fazer uma simulação que eu não sei como é que se comporta, uma boa pergunta, né? Usando transistores, tá? Uma ponte discreta. Mas aqui eu estou preocupado de novamente não com a eletrônica em si, tá? Nesse caso, que a gente pode passar o resto do ano discutindo essa eletrônica, né? De acionamento. Eu estou preocupado com a ação microcontrolada sobre ela, com a ação de controle, tá? Então, a ponte HL293D vai ser um circuitinho, tá, gente? Basicamente, esse circuito suporta o controle completo de 2 motores, perfeito? Até 2 motores a gente consegue fazer uma ponte H completa. Existe o que a gente chama, até comentando isso, tá? Existe o que a gente chama de uma ponte H completa e meia ponte H. Em bom inglês, né? Full H-bridge e half H-bridge, tá? Ou seja, ponte H completa, cheia e meia ponte H, tá? Vocês conseguem procurar as ações e os casos, as aplicabilidades distintas. Ponte H, de novo, também se usa em outras coisas que não motores CC, tá? Por exemplo, para motores de passo a gente pode usar elas. Nesse caso aqui é bem simples, tá, pessoal? Vocês vão ter 2 tensões de alimentação. Eu vou lembrar aqui grosseiramente dos pinos, tá? Essa tensão VCC2 corresponde à tensão de comando, ou seja, do lado do Arduino, né? A gente vai botar aqui 5 volts, indicando que é as tensões de controle, né, de comando.
A tensão VCC1 corresponde à tensão de alimentação dos motores, então eu consigo trabalhar com duas tensões distintas, né? Tensão do lado digital e a tensão do lado de acionamento, tá? Eu tenho as entradas 1A e 2A, que correspondem às chaves de comando da ponte H. Sim, eu tenho só dois comandos, mas ela vai agir como se eu estivesse fechando as duas chaves nos dois lados, tá? E eu tenho as duas saídas, né? 1Y e 2Y, que obviamente eu vou ligar no motor. E terra. Mesma coisa eu tenho para o segundo conjunto, né? Eu tenho aqui as duas entradas, 3A e 4A, e as duas saídas. 3Y e 4Y, que é para o segundo conjunto de motor. Essas entradas 1,2 enable e 3,4 enable, elas seriam chaves gerais, tá, gente? Basicamente é uma chavezinha que estaria descrevendo ali um liga-desliga geral, que não tem nada a ver com sentido, tá? Ou controle de sentido, ou controle liga-desliga do motor, muito embora possa ser usado para isso. Para que a gente vai usar essa chave 1,2 enable ou a 3,4 enable? Justamente para a gente conseguir montar a ação de controle de velocidade. A gente vai fazer o chaveamento do motor de forma a produzir uma tensão média perceptível em cima dele, em razão da tensão VCC1, ok? Então aqui depois nas lâminas vocês têm aqui a descrição disso tudo, tá? Eu inverti, eu acho, deixa eu ver, não, eu inverti os pinos do motor, tá? E é o VCC2, que é a alimentação do motor, e é o VCC1, que é a lógica, mas tudo bem, por isso que tem que ter datasheet, né? Para não decorar isso daqui. E olhem que os motores a gente consegue, então, operar com essa ponte H, motores de até 4.5 a 36 volts. Eu não me lembro, antes de eu falar aqui do conceito dela, cara, eu não me lembro agora de cabeça qual é a potência que ela opera. Tá? Mas até eu estou comentando aqui já que existem potências bem elevadas com pontes H, né? Deixa eu ver aqui no datasheet, eu deveria ter deixado o datasheet, eu me esqueci para vocês, tá? Vocês também podem pesquisar, ok? Mas aqui é bem rapidão, então deixa eu olhar, não ficar gastando nosso tempo aqui com bobagem. Supondo que eu tenho o datasheet dela, tenho. Já pronto. E eu só estou curioso, ela suporta até uma corrente de 1 ampere. Na verdade, para L293D de 600 miliamperes, tá? Mas não tem isso necessariamente a ver com a potência, porque até seria uma potência razoável, tá? Ele tem uma potência máxima agora, eu achar que no datasheet vai levar um tempinho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá. Tô achando todos os dados menos o que eu quero. Ele tem um limite da potência, tá? Não é 600 mili vezes 30 e poucos volts, tá? É menos que isso. Deixa eu ver aqui. 600 miliamperes, ele não tá dando. Tá no datasheet, eu sei que está, mas eu também sei que cada vez que eu vou procurar, eu tenho que ler o datasheet inteiro para encontrar, então não vou me prender a isso. Mas, grosseiramente, pensem em termos aí de 600 miliamperes, 30 volts, tá? Que a gente me dá uma ideia aí da nossa potência. Deixa eu ver aqui com vocês. É menos que isso, tá, mas 0,6, 30. Não, a gente está falando aí numa potência em torno de 10, 15 watts, tá? Com essa daqui. Como alternativa, gente, se um dia vocês precisarem, vocês têm uma ponte H que, do ponto de vista de ação, ela é totalmente igual a L293D, tá? Que é L298N. Ela precisa de um detalhezinho a mais em termos de circuito, que são os diodos de roda livre. Mas fora isso, ela é a mesma coisa em termos de comando que a L293D, porém ela suporta uma potência significativamente superior. Tá? Aqui é só para comentar, tá, pessoal? A L293D, ela já possui os diodos que vocês estão vendo aqui apresentados nesse esquemático, tá? Na verdade, esses 4 diodos que vocês veem aqui já estão montados dentro do DAI, né? Dentro da pastilha do circuito integrado, tá? Então, vocês não precisam adicionar externamente, tá? E aí a gente consegue as ações, né, pessoal? Basicamente indo à terra
ou não, né? Então, dependendo da chave que está fechada naquele momento, tá? A gente vai ter a corrente percorrendo um certo sentido ou outro, tá? Dependendo de como é que a gente montou o nosso circuito. Em suma, né, a gente consegue fazer esse caminho aqui, né? Ou a gente consegue fazer esse caminho aqui de cima. A gente inverte o sentido da corrente, consequentemente a gente tem o efeito de inversão da rotação do motor, muito embora aparentemente vocês tenham a ação só de duas chaves, tá? A gente consegue montar uma ponte H cheia. Então isso daqui é uma que a gente chama de ponte H cheia e isso daqui é o que a gente chama de uma meia ponte H, tá? Maravilha. Então L298N, cuidem, tá? Porque daí vocês conseguem aqui ter potência superior de trabalho com esse cara. Não vou entrar nele porque não vamos conseguir abordar ele de qualquer maneira. Bom, vamos para o que interessa aqui. Não sei se eu acabo hoje isso, tá? Acho que não. Mas vamos ver. Fazer ao vivo e a cores é sempre mais chatinho. Cara, poderíamos botar display, LCD, etc. Toda a historinha, né? Até vou tirar esse LED aqui, não sei porque que eu botei ele. Eu só peguei aqui um circuito que a gente já tinha feito por causa do botãozinho, tá? Eu tenho que ter um botão para controlar o sentido de rotação. Eu posso ter mais um push button funcionando como liga e desliga, né? Então, vou botar no 12, vou botar no 11. Suma, vou montar a circuiteira aqui primeiro. Tá? Aqui. Ah, ele já tá diferente, esse cara aqui é. Olha que bonito, tipo de fio. Eu não olhei essas modificações que eles fizeram. Tá ali. A gente tem que procurar a ponte H, né? Então, vou pegar a L293. Olha lá. L293D, tá? Eu vou ter que botar uma fontezinha para alimentar o motor. Nem tentem puxar essa alimentação da placa do Arduino, tá, gente? A placa do Arduino tem o reguladorzinho dela aqui, mas não aguenta um motor, tá? Deixa eu botar o motorzinho CC já aqui. Tá aqui em cima. Tá? Esses motor com codificador aqui, eu não sei se eles já corrigiram, tá? Mas era bem problemático. Então nem se preocupem com eles. Uma fonte. Tá, maravilha. E aí, basicamente, o que a gente quer fazer? Precisa ainda de um potenciômetro para controle de velocidade. Eu vou usar um potenciômetro. Poderia ser outra coisa, né? Mas vou usar um potenciômetro. Ok? Buenas. O potência 1, a gente tem que ligar no 5 volts, tá? O VCC1, né? Só confirmando. Deixa eu até confirmar mesmo. O VCC1 era o pino correspondente. O VCC1 é o 16 e ele é o pino correspondente à alimentação da parte lógica, tá certo, tá? Então, aqui ligamos a parte lógica. Esse outro pino aqui é a potência correspondente ao acionamento do motor. Então, já vou ligar diretamente na fonte, tá? Vou aterrar todo mundo junto. Notem que esse circuito aqui não tem isolamento, né? Ótico. Perfeito? Aterrei todo mundo junto. Aterrei aqui o próprio L293D. Maravilha, tá? E agora a gente... ele até ficou mais inteligente, né? Porque tu consegue setar a cor de uma vez só. Agora a gente vai ter as ações, tá? Então vamos ter aqui a ação que a gente vai ter que botar num pino PWM. Deixa eu botar uma cor diferente para esse cara aqui. Laranja. Tá? Ok. E aí a gente vai ter as duas entradas, que são as chaves de controle de sentido. Então vamos pegar aqui, ó, entrada 1, vou botar no pino 9. Tá? E a entrada 2,
Vou botar no pino 8. Então, aqui a gente controla sentido. Liga, desliga e sentido, tá? Ok? Tá aqui. E aí eu tenho as saídas, né? As saídas são as saídas de potência, por assim se dizer, para o motor, tá? Então, vamos ligar no motor. Saída 2. Então tá ali. Maravilha. Então, ligamos o nosso motor. A fonte, eu vou colocar aqui uns 10 volts, tá? A gente pode limitar aqui a corrente, sei lá, em 2 amperes também, só para título de desencargo da consciência. Então tá aí. Então montamos o nosso circuito. Então, de novo, né, gente? Eu vou ter 2 botões. Um botão vai ser o liga e desliga. Um botão vai fazer a inversão do sentido de rotação. O potenciômetro, faltou o potenciômetro, gurizada. O potenciômetro vai fazer o controle da velocidade, digamos assim, de 0 a 100, tá? Aí eu vou colocar ele aqui numa entrada analógica. Apesar do analog read no Arduino, eu estar convencido definitivamente que é uma droga, tá? Mas vamos usar ele, ainda assim. Entre outros problemas, é muito lento. Tá aqui. Então, montamos o nosso circuito, né? Liga, desliga, inversão de sentido, velocidade, fonte alimentando o motor, fonte está ligada aqui na entrada de potência. Obviamente, como eletricamente a gente tem os circuitos acoplados, a referência de tensão terra deles é o mesmo, né? Não pode estar flutuando um em razão do outro, tá? Não temos acoplamento óptico nem nada aqui. Vocês notam, então, que aquele circuito que vocês montaram no último trabalho lá é mais complexo que esse, tá? Apesar de ter uma ponte H aqui. A chave geral, né, que a gente vai usar para chavear a tensão sobre o motor para fazer o controle de velocidade, que é o ativar 1 e 2. As chaves de sentido, que é a entrada 1 e a entrada 2. E por fim, as saídas que vão fazer o controle propriamente dito do motor. Então, esse é o nosso circuito aqui para comando disso tudo, tá? Eu tomei a liberdade aqui, pessoal, de já deixar o nosso... Bom, aqui eu não preciso ver a fonte, eu preciso ver esses pinos mesmo. Eu já tomei a liberdade aqui, tá, pessoal? Deixa eu aumentar essa fonte aqui para vocês. Tomei a liberdade aqui, só que aí eu não vou conseguir ver os pinos. Bom, só um pouquinho, deixa eu primeiro configurar os pinos aqui, então. Eu tomei a liberdade de já copiar a nossa biblioteca, aquela de botões, né? Basicamente, aqueles códigozinhos que a gente já tinha feito, tá? E aí eu vou criar os 2 botõezinhos. Isso aí vocês já estão carecas de saber, né? Só tenho que modificar aqui os nomes, né? Então, o 12 aqui a gente vai botar pino, liga, desliga. O 11 seria o pino de sentido. E, por fim, o pino da velocidade seria o A0, que é o potenciômetro, tá? Não tem LED, vou apagar isso daqui. Mas a gente tem os pinos do motor agora, né? Pinos da ponte H, na verdade. Tá? Então, a gente tem pino de velocidade, motor velocidade, que é o A0, né? A gente tem motor chave 1, eu não me lembro qual ficou. Chave 1 ficou no pino 9. Motor velocidade, isso aqui, desculpe, não é o sensor, né? Isso aqui é o 10 ali. É o pino de acionamento, né? Então, a chave 1 é o 9. E a chave 2 é o 8. Maravilha? Aí eu vou ter os 2 botões, então aqui, botão ligar, data push
push button B minúsculo, sentido, inverter, vamos chamar assim, tá? Botão para ligar, desligar motor. Botão para ligar, para inverter sentido. Inverter rotação do motor. Maravilha, tá? Temporizador para exibir, essa aqui pode ser, para exibir situação. Vou manter o temporizador com 1, aí eu vou ter que ligar. É o pino, liga, desliga. O debounce, vou manter tudo igual, tá? Aqui inicia botões. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue tornar essa biblioteca mais simples de usar. Então, ligar está ali, né? E a gente tem também o inverter, né? Então, inverter, ponto. Debounce, ponto, pin, igual a pino, sentido. E o resto é tudo igual. Tá? Aqui. Vou manter a serial ali para a gente ter alguma forma de controle, né? E a gente tem que iniciar iniciar saídas da ponte H. Então a gente tem que botar tudo em modo de saída, né? Digital mode, in mode, desculpe. Motor, velocidade, output. Não se esqueçam que é uma saída digital, então tem que dar pin mode, tá? Motor SW1 output. Eu já cuido aqui, pessoal, para ter as ações, tá, de acionamento. Right. Por velocidade 0. Eu vou desligar as duas chaves, tá, para garantir que ele não parta numa situação de curto, tá? Muito cuidado com isso, tá? Não pode ligar as duas chaves ao mesmo tempo, senão dá caca. Aqui no Tinkercad dá para fazer, tá? Porque a gente consegue ver, ele mostra, né, que deu pipi. W2, 0. Então, iniciamos aqui todos os pinos de comando da ponte H. Então, a princípio, o básico aqui a gente já fez, tá? E aí agora é só criar o código aqui da função loop, né, de modo a fazer com que isso daí funcione. E aí, pessoal, a gente vai ter que fazer a leitura desses botões, né? Então, vou fazer aqui a push pressed, né? Vou usar o push pressed, tá? E ver se o cara apertou o botão. Depois eu vou criando as variáveis aqui, tá? Mas eu vou ter aqui... eu já vou mostrar para vocês uma coisa interessante que eu acho que eu não tinha mostrado ainda, tá? Vamos lá. Variáveis de controle. Então, ligado igual a false, o sentido igual a false, byte, velocidade igual a 0. Isso daqui, gente, curiosamente, eu posso declarar como uma variável global, mas eu também poderia fazer assim, ó. Tá? Usando esse modificador estático aqui, tá? Mais adiante eu vou ter que comentar sobre os modificadores, até porque a gente vai trabalhar com interrupções e aí eles começam a ser importantes, tá? O modificador estático, o modificador volatile, tá? Que são modificadores de variáveis. É a mesma coisa, né? Vou colocar aqui, né? É o mesmo que uma variável, entre aspas, global. Não vou escrever desse jeito que é incorreto, vamos lá. Não perde o valor entre chamadas sucessivas a loop.
tá? Ele mantém o valor que ele tinha. Como se fosse uma variável global, não é uma variável local, tá? Porém, ela é restrita em escopo à função, tá? Mas aqui só a título de comentário. Mais adiante eu vou comentar melhor isso aqui. Então vamos lá. If push pressed ligado, tá? Se o cara apertou o botão ligado, a gente vai fazer. Vou fazer isso daqui, ó. Ligado igual a... Eu acho que é assim, né? Ligado. Tá? A gente vai fazer o processamento das entradas, né? Não vai ter propriamente dito uma máquina de estados aqui, mas leitura das entradas. Poderíamos fazer como uma forma de máquina de estados também, se fosse um pouquinho mais complicado. If, push. Lembre-se que, na verdade, tem a máquina de estados do botão rodando por baixo, né? Sentido igual a not sentido. Tá? E aí a gente faz a leitura aqui da velocidade. Analog. Na verdade, eu vou fazer aqui como um temp. Int temp analog read. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui, tá? Analog read era pino velocidade, isso? Pino velocidade. Não é ligado aqui, é ligar e inverter. Os dois botões, né? Tá. A gente vai ter que fazer um cálculo, né, da velocidade em seguida. Por enquanto, basta isso, tá? E aí, gente, agora a gente faz as ações, né? Ações sobre o motor, ok? Preciso de mais variáveis aqui. Eu preciso de uma variável que represente... Bom, pode ser também pelo sentido, não precisa não. Então, vamos lá. If ligado. Else. Vou fazer aqui, né? If sentido. Eu não sei qual é o sentido que ele vai dar para uma situação para outra, né? É isso basicamente que eu vou fazer aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai ligar as chaves. Digital write. Aí a gente vai ter que escolher, né? Nunca ligue as duas chaves, só isso, tá? Então, ó, na verdade, isso daqui eu já estava cometendo um erro, ó. Vocês sempre desligam primeiro a chave e depois ligam a outra, tá? Não pode botar as duas ligadas ao mesmo tempo. Feito? Então, olha como é que vai ficar o outro sentido, ó. Quem estava ligada no primeiro caso é o motor SW1, né? Então, o que eu vou fazer? Motor SW1. Eu vou desligar primeiro, para só então eu ligar motor SW2. Então, sempre eu tenho que garantir que as duas chaves nunca estejam ligadas simultaneamente. Né? Então, consequentemente, eu me preocupo em desligar a que poderia estar ligada antes e depois ligar a outra. Tá? Então, vocês notam que as chaves estão invertidas. Né? Uma hora é a chave 1, uma hora é a chave 2. O que vai fazer a inversão de sentido, como vocês vão conseguir observar. E se o motor estiver desligado, eu vou desligar as duas chaves. E por fim, log right, eu vou só... Como é que era o pino? Pino, motor velocidade. Eu vou só escrever a velocidade que a gente tem. Motor velocidade, tá? E aqui eu vou fazer um cálculo bem simples, tá? Que vai dar errado no início, mas depois a gente vai ajustar. Velocidade. Igual a... Na verdade, eu não vou fazer o cálculo, eu vou ser bem preguiçoso mesmo. Existe uma função aqui no Arduino, que é essa função aqui, ó, gente.
o cara tá com preguiça de calcular a regra de 3, tá? Basicamente, ela mapeia uma variável de entrada que esteja entre dois valores para uma variável de saída entre dois valores. Perfeito? Então, a entrada entre um valor baixo e um valor alto para uma saída entre um valor alto e um valor baixo. Então, na prática, o que eu vou fazer aqui no nosso código é isto. Perdão, lâmina aba errada. Eu vou mapear a leitura do potenciômetro, que vai de 0 a 1023, para um valor de 0 a 255. Por que de 0 a 255? Porque o 0 corresponderia ao PWM desligado e 255 corresponderia ao PWM sempre ligado, né? Ou seja, Duty Cycle 0, Duty Cycle 100%. Tá? Então, basicamente, isso já nos serve. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, timer interval, não me lembro o nome da função agora, só escrever de vez em quando aqui é ver tempo. Só escrever de vez em quando aqui, na serial, lembrar a situação que a gente tem. Ponto print. N, na verdade, aqui. Motor. If ligado. Ponto print ln. Ligado. Dá para botar print aqui então mesmo. Ligado. Else serial.println desligado. Se tá ligado, eu tenho que fazer um if melhor aqui. Senão a mensagem vai ficar feinha. Mas pode ser. Será o println ligado, será o println desligado. If sentido, será o ponto println sentido A, vírgula else, será o ponto println. Não precisa desse espaço aqui. Sentido B. Vou botar assim também, né? Que fica mais fácil de vocês verem. Sentido B. Tá? Por último, serial ponto print, não é println. Não sei que mania de usar o println que eu tenho. Print. Cidade. A gente melhora isso daí, tá? Só para ter uma mensagenzinha dizendo como tá tudo funcionando. De segundo em segundo. Velocidade. Maravilha. É isso, basicamente. Vai. Buenas. Vamos ver. Provavelmente deve ter meia dúzia de erros aí, pelo menos. Analog write, com certeza. Precisa da velocidade. É só isso, foi pouca coisa. E era isso. Maravilha, tá? Então, vocês estão vendo aqui do lado, deixa eu mostrar as mensagens aqui na serial. Vocês estão vendo aqui do lado, ó, o motor está desligado, o sentido está B, a velocidade está 255. Então, na verdade, se eu botar nessa ação agora, a velocidade vai estar em 0. Vamos ver. 0, perfeito? Acho que talvez eu tenha que atualizar um pouco mais rápido essa mensagem na serial aqui, né? Deixa eu botar de 500 em 500. Ok? Vou apagar aqui. Eu não vou começar nem 8 ou 80, por assim se dizer, né? Então, vou botar a velocidade no meio, vou ligar o motor, tem que segurar o botãozinho, Ricardo, senão não funciona. Oh, meu Deus do céu. Se o meu botão não está funcionando, eu tenho que ver o que é.
Não, não tá mesmo. Não me lembro se eu dou o pin mode no botão na biblioteca. Aparentemente não. Deixa eu ver o que está acontecendo com o meu botão aqui. Push preset. Eu não me lembro mesmo. Alguém abriu o microfone de novo aí. Alguma pergunta? Pode ir falando, gente. Start the bounce, digital read. The bounce chave. Eu acho que não tem pin mode, né? Deve ser isso mesmo. Start the bounce só tem o digital read. Chave, aí eu tenho que dar o pin mode, senão não vai funcionar nunca mesmo. Realmente não tem. Start push button, tá. Beleza. Era isso, pin mode. Não me lembro, né, gente? Isso daqui eu fiz, pra mim já faz um tempão, tá? Eu realmente esqueço. Pin mode. Aí é o pino, liga, desliga, input, up. Tá? Sim, até o close é 0, input up mesmo, tá? E pro outro, mesma coisa, pino sentido. Vamos ver se aí vai. Iniciar a simulação, só tem que testar o botãozinho aqui. Tá, com certeza está funcionando. Ó, motor ligado. Vocês conseguem notar aqui pela rotação do motor, vocês conseguem enxergar aí, gente? Menos 9.000, né? Vou inverter o sentido, ó. Viram ali que trocou o sentido? Perfeito? E aqui eu vou desligar ele, ó. Foi-se, né? O que eu quero fazer agora, tá? Eu vou ligar e eu vou ver qual é o menor nível que ele chega ali, que ele funciona, tá? Vocês vão ver que essa simulação dele não é real. Já posso dizer, tá? Se ele só parar no 0, vocês estão vendo aqui que ele está baixando, né? Eu já devo estar aqui com uma velocidade 10, eu tô quase 0 volts aqui, tá? No motor real, gente, isso daqui não vai acontecer, tá? Vocês vão observar que se o motor opera 10 volts, se vocês estiverem abaixo de 4, ele nem dá sinal de vida. Aqui no Tinkercad não, né? No Tinkercad é bonitinho, né? Ele vai do 0 ao 100%, perfeito? Então foi de 0 RPM a 18.000 RPM. Não, o 0 RPM correspondeu a 0 volts e o 18.000 RPM correspondendo a 10 volts, tá? Não é verdade isso, tá, gente? Vocês vão ver que o 0 RPM vai corresponder, sei lá, a 4 volts, 4 volts e meio. Isso a gente consegue testar, tá? Ou pega o datasheet dele. E a máxima velocidade, sim, a essa corresponde à tensão da alimentação do motor, tá? Então isso daí a gente teria que fazer um ensaio aí realmente real, com motor real, para vocês notarem essa diferença. Mas, bom, meu objetivo hoje era mostrar que a gente conseguia usar uma ponte H para fazer as 3 ações. Vamos lá de novo. Liga e desliga, desligamos, ligamos, concordam? Vocês estão vendo ali, né? Controle de sentido, olha ali, inverti o sentido. Se essa simulação fosse mais real, vocês iam ver um pico de corrente, ó. Vamos ver se aparece. Nem mexe na corrente, estão vendo ali? Mantém 152 mil. Cada vez que vocês fazem a inversão do sentido, vocês têm uma força contra a eletromotriz, né, uma FEM, aparecendo, né, por isso dos diodos de roda livre, tá? Dá um pico de corrente, tá, pessoal? Porque vocês estão travando o rotor do motor e estão fazendo ele girar no outro sentido. Então dá um senhor pico de corrente. Por isso, justamente, dos diodos, só que os diodos já estão aqui dentro, né? E consigo também o controle, então, de velocidade, né, gente? Vocês estão vendo ali eu variar a velocidade do motor, né? Não era para ser tão bonitinho assim, mas basicamente é isso que eu queria mostrar. Com o motor CC, então, a gente consegue fazer essas 3 ações de controle. Ligar e desligar, sentido de rotação, velocidade de rotação. Ok? Então, assim, em termos de código e de assunto, era isso que eu queria ver nesse nosso encontro síncrono de hoje. Vocês têm lá no Moodle, pessoal, todo o material complementar a isso, é óbvio, né? Eu estou gravando, depois eu deixo essa aula aqui a mais, tá? Mas vocês já têm lá na realidade, aqui dentro dessa aula, né? Justamente eu descrevendo, ó, o acionamento direto aqui com o transistorizado, que vocês até já fizeram, e acionamento com a ponte H, tá? Mas eu vou colocar igual essa nossa aula resumo de todo esse assunto que a gente viu. Só para vocês terem noção, tá?
Ok, a gente consegue fazer as 3 ações em cima de um motor CC, que é o que daria para fazer com o motor, né? Não tem mais nada que a gente conseguiria fazer. Talvez houvesse uma 4ª ação, que na verdade é a ação de velocidade, que seria o quê? A gente tentar manter variar a velocidade mantendo o torque, tá? Mas daí é uma coisa diferente, daí já seria uma outra novela, tá? Buenas. A pergunta que talvez vocês fossem fazer, que é uma pergunta muito boa. Tá, motor CC, e isso é um motorzinho que a gente encontra aí, tipicamente? Depende do caso, tá, pessoal? Vou ser bem honesto com vocês. O motor mais comum de vocês encontrarem no dia a dia, provavelmente é o motor universal, tá? Que eu não vou parar para explicar em detalhes aqui, mas basicamente o motor universal, ele é um misto, é um motor CC modificado para trabalhar em corrente alternada, tá? Então é uma coisa de outro mundo, tá? Ele não é nem um motor de indução, nem um motor CC, ele está no meio do caminho dessa brincadeira. Que são aqueles motores barulhentos, liquidificador, né, e assim por diante. Se vocês pensarem no barulho do motor, vocês vão identificar, tá? Que é o barulho que tem várias fontes daquele barulho, mas é o barulho do anel comutador e de vários outros elementos, tá? Então, boa parte dos eletrodomésticos que vocês têm aí são motores universais, tá? Motor CC tem, que nem eu falei para vocês, em ferramentas, né? Tipicamente vocês vão encontrar em ferramentas, tá? Que são casos aí bem específicos também. E vocês têm também motores de indução. Motor de indução são aqueles motores mais robustos, tá? São os motores tipicamente usados na indústria, tá? E aí vocês vão ter basicamente motores de indução monofásicos e trifásicos, tá? Aí vocês poderiam perguntar, a gente vai ver aqui, bom, para começo de história não tem nem como eu simular, tá? Segundo, num motor de indução, pessoal, a gente vai conseguir, com um pouquinho de engenhosidade, fazer 2 ações de controle. Ligar e desligar e controlar sentido de rotação. Ah, e a velocidade? Pois é. Dá para controlar a velocidade de um motor de indução? Dá. É simples? Não. Tá? Motores de indução, a velocidade não é proporcional à tensão da alimentação. Motor de indução, a velocidade é proporcional à frequência da onda. Então, basicamente, se a onda é de 60 Hz, o motor gira numa velocidade. Na verdade, sendo mais correto, tá? Tem uma relação direta com frequência e com o número de polos do motor, ou seja, como o motor foi construído. Se vocês forem ver aí no mercado, vocês vão encontrar motor de indução que eles chamam motor de indução rápido, motor de indução lento. O rápido é 3.000 e poucos RPMs, o lento normalmente é 1.600 RPMs, tá? Que justamente tem a ver com o número de polos. Se foi 2 polos, 4 polos, 8 polos, em suma, como é que o motor foi construído, tá? Isso vai determinar a velocidade dele, fora a frequência da alimentação. Como é que a gente controla, então, a velocidade de motor de indução? A gente precisa de um circuito especial, que é o circuito conhecido como inversor de frequência, tá? Teria um papel de um Arduino da vida nesse circuito? Sim, porque uma das partes do inversor de frequência é justamente um PWM. É a gente gerar uma onda quadrada com uma certa frequência variável, que a gente conseguiria fazer com o PWM, não com o analog write. O analog write, lembrem-se que eu falei para vocês que o analog write aqui do Arduino só controla o Duty Cycle, o ciclo de trabalho, tá? Mas se a gente fosse trabalhar lá no nível do Atmega, eu conseguiria controlar a frequência também. E eu conseguiria, então, digamos assim, controlar a frequência da onda que vai alimentar o motor. Tá? E aí eu tenho um circuito de potência, que no final das contas o PWM mais o circuito de potência a gente chama de inversor de frequência, tá? Que justamente faz com que a frequência da alimentação no motor de indução varie. E com isso a gente consiga um controle de velocidade. É um controle de velocidade fantástico? Não. Tá? Mas é o que é possível de fazer no motor de indução. Os outros 2 motores, que aí esses a gente vai ver, tá? E por que eu não vou falar motor de indução? 2 razões, tá, gente? Primeiro, porque motor de indução precisa de um inversor de frequência, um circuito de eletrônica de potência mais complexo, com IGBT, tá? Ou com MOSFET de potência, aí é um circuito mais porradão, tá? Segundo, porque motores de indução eles vão trabalhar em tensão de linha, né? Vão trabalhar em 110, 220, tá? E aí a gente precisaria de um cuidado todo especial, uma instrução toda especial para vocês conseguirem trabalhar com esse tipo de situação, tá?
Eu não sei se o Emílio, que seria provavelmente o caso, chega a ver com vocês acionamento de máquinas, tá? Vocês chegaram a ter aula com o Emílio, né? No terceiro ano, tô certo? Acordem aí, gente. Sim, senhor. Vocês chegaram a ver acionamento de máquinas? Ele mostrou como ligar motores, etc? Não, né? Que eu me lembro, não, senhor. Não, nem teria como, vocês não estavam no laboratório também, né? Eu tenho prática de laboratório com acionamento de máquinas com o pessoal mais novo, tá? E, cara, já deu desastre. Já veio aluno meu, assim, com um fio na mão, num quadro de comando, fio desencapado, perguntando o que fazia, e o fio estava energizado em 400 e poucos volts, tá? E eu olhei assim pro cara, não, o que tu faz? Espera aí, parado, não faz nada, desliguei o disjuntor e comecei a xingar o cara, né? Como é que tu tá com um fio desencapado na mão, alimentado, né? Que era quente. Então, em suma, fazer esses comandos até poderia mostrar, mas teríamos que ter muito cuidado, tá? Ao manipular o laboratório. Então, por enquanto, é uma coisa que eu não pretendo fazer. E motor, servomotor e motor de passo, aí sim, né? A gente vai ver como é que a gente faz. Qual é a diferença do motor do servomotor e motor de passo? Motor de indução, motor CC, motor universal, o objetivo deles é girar, é força, perfeito? A ação deles é girar e ter uma velocidade. Então, eles estão movimentando alguma coisa, essencialmente, tá? Estão girando alguma coisa. Servomotor e motor de passo, esses não. Esses, o objetivo é posição. Eu quero girar até uma posição e manter a posição. Então, é uma segunda família, uma segunda alternativa de motores. Fora isso, tá, gente? Tem inúmeras variantes que estão surgindo, motor de relutância variável, motor brushless, tá? E aí vai, cara. Aí tem inúmeras variantes que podem ou não exigir justamente a presença de um microcontrolador no meio da história. Ok? Perguntas? Ficou alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Por favor, vamos lá. Deu para entender aqui o básico do acionamento motor? Só levantar a mãozinha, postar aí no chat, pessoal. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Bom, não havendo dúvidas, tá, pessoal? Eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Ao longo aí da semana já devo liberar a aula 4. Eu me esqueci de liberar a aula 4 de vocês, tá? Já tem assunto, já tem tudo. Eu só tô decidindo se eu vou abordar servomotor agora ou não, tá? Eu acho que sim, para dar o contraponto da movimentação, tá? E aí depois a gente vai para interrupções, e aí depois eu teria que ir para sensoriamento de velocidade, mas como é que eu vou mostrar medição de velocidade no Tinkercad? Não tem como, tá? Em suma, eu vou tentar bolar aí algumas aulas alternativas sem o uso do laboratório físico. Mas esse ano é mais complicado que o ano passado. Então, ano passado a gente conseguia fazer quase tudo no Tinkercad. Agora começa a ficar mais chato. Ok? Por hoje é isso, então. Se não tem nenhuma dúvida, a gente encerra por aí, tá, pessoal? Alguém postou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Cara, o que eu não vou fazer é me preocupar com a chamada, mas dessa vez eu posto, tá? Como eu tinha avisado vocês, tá, gente? Entrem no horário aí e se virem. Eu não quero me preocupar com isso. Se tu não assinou ela, assiste depois lá no Moodle que eu olho pelo Moodle. Tá bom? Feito, minha gente. Mais alguma coisa? Vamos ver motores de passo nesse trimestre ainda? Ver eu posso ver. Ver é fácil. Tá? Vocês usarem o motor de passo aqui é difícil. Tá? Cara, eu tenho tudo para dar uma aula sobre motor de passo para vocês, tá? A gente teria que fazer o acionamento do motor de passo usando LED. É exatamente igual, tá? A gente faz uma sequência de ligação dos LEDs, isso corresponderia à sequência de acionamento do motor. Mas, cara, eu acho que é uma coisa assim, para ensinar vocês aprenderam a técnica o ano passado, tá? Mas pô, o legal seria ter o motor. Então, eu não sei, cara. Eu prefiro ver isso daí quando tiver laboratório. Quando vai ter, se vai ter, é uma ótima pergunta. Então, Daniel, sendo bem honesto contigo, eu realmente não sei. Posso ver, cara. Se tu vai usar no projeto, posso ver. Posso dar aula, tá? Só que aí vai ter que ser vídeo, tu entendeu? Eu não tenho como simular no Tinkercad. O máximo que a gente consegue fazer no Tinkercad é o padrão de acionamento. Tá? Eu tenho tudo aqui, eu consigo mostrar para vocês. Consigo, por exemplo, a parte de velocidade aqui do motor CC eu consigo mostrar para vocês. É super interessante.
Eu tenho certeza que seria um laboratório que vocês achariam fantástico, tá? Manter a velocidade do motor. Imagina só, agora eu setei, né? De 0 a 100% a velocidade, tá? Mas imagina que eu queira dizer o seguinte, não, eu quero que a velocidade do motor seja 10.000 RPM. Eu vou digitar no tecladinho 10.000 RPM. Aí eu vou começar a acelerar ele, vou buscar a velocidade e manter em 10.000. Para isso eu tenho que, além de controlar a velocidade, eu tenho que conseguir medir, tu entendeu? Então, posso fazer, tá? E aí a gente deixa eventualmente um laboratório para quando a gente retornar. Aí, de repente, então a gente faz, a aula que vem a gente faz servo motor, na outra aula a gente faz motor de passo, aí depois a gente toca a interrupção, e aí eu vejo sensoriamento com vocês de velocidade, porque preciso de interrupção para isso, tá? E aí vocês já completam ali o ciclo básico de motores, mesmo sem ter o laboratório. Mas como tu vai fazer projeto, né, tu vai ter o motor de passo lá para usar, pelo menos. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Olha o avião passando. Se não temos nada, tá? Nossa. Por hoje é isso, tá? A gente encerra por aí, tá ok? Boa tarde aí para todos, até semana que vem. Até mais, senhor. Até mais, gente. Tchau, até. Ô, senhor,